O universo, para a maioria de nós, é um palco de regras previsíveis. Um teatro de causa e efeito, onde a lógica é o roteiro e a rotina o espetáculo. Mas para alguns, a cortina da normalidade se abre, revelando a verdadeira peça. E é aí que conhecemos personagens como Miguel, um homem tão apegado à realidade que, bem, ela teve que lhe dar um belo choque para provar que ainda existia. 2 corpos, 2 máscaras de chumbo. A ciência chama de causas indeterminadas, mas o universo, com seu senso de humor peculiar, apenas dá um sorriso. Este é o nosso bilhete para um lugar onde o óbvio é um truque de mágica. E a verdade? Bom, a verdade usa viseiras de chumbo. Contos do Penumbra. Miguel não era um homem de imaginar coisas. Aos 48 anos, como vigia noturno de uma construtora em Niterói, seus olhos estavam treinados para a realidade crua. A dança das sombras sob a luz de um poste, o som de um gambá revirando lixo, a silhueta de um morador de rua procurando abrigo. Mas, naquela noite de agosto, na encosta do Morro do Vintém, a realidade parecia ter se distorcido. Ele viu a luz pela primeira vez por volta das 7 da noite. Não era um farol, nem uma lanterna. Era um brilho oval de um laranja doentio que pairava baixo sobre a vegetação densa da colina, pulsando suavemente como um coração moribundo. Durou menos de 1 minuto e depois se apagou, deixando a escuridão ainda mais escura do que antes. 2 dias depois, um jovem que soltava pipa na colina encontrou os corpos. Miguel foi um dos primeiros a saber, não oficialmente. A polícia chegou, isolou a área, mas a notícia correu como fogo em mato seco. 2 homens, bem vestidos, deitados de costas sobre uma cama improvisada de folhas de palmeira. A cena era bizarra, quase cerimonial. Ao lado deles, uma garrafa de água mineral vazia, um lenço e um caderno de anotações. E nos rostos, o detalhe que gelou a espinha de toda a cidade. 2 máscaras de chumbo, rústicas e artesanais, cobrindo a área dos olhos como viseiras de outro mundo. A polícia inicialmente tratou como um caso simples, suicídio, mas o laudo da autópsia desmentiu tudo. Não havia veneno, nem sinais de violência, nem qualquer causa aparente de morte. Os legistas estavam perplexos. Parecia que os 2 homens, identificados como Manuel e Miguel, 2 técnicos em eletrônica de uma cidade vizinha, simplesmente pararam de viver. O caderno de anotações encontrado no local só aprofundou o mistério. Eram anotações técnicas, esquemas de circuitos e cálculos, mas a última página era diferente. 16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Ingerir cápsulas. Que cápsulas? Nenhum vestígio foi encontrado. Aguardar sinal máscara. Que sinal? Miguel, o vigia, não contou à polícia sobre a luz laranja. Quem acreditaria nele? Chamariam-no de bêbado, de louco, mas a imagem daquele brilho pulsante não saía da cabeça dele. Ele conhecia Manuel e Miguel. Eles não eram da região, mas nas semanas anteriores ao ocorrido, ele os vira algumas vezes perto da base do morro, olhando para cima, para o cume, como se esperassem por algo. Carregavam uma maleta de ferramentas e falavam em voz baixa, com uma urgência nervosa. Uma semana após a descoberta dos corpos, atormentado pela culpa e pela curiosidade, Miguel decidiu subir o Morro do Vintém. Ele precisava ver o local com os próprios olhos.
Foi no final da tarde, a mesma hora registrada no Caderno dos Mortos. A subida era íngreme, o ar ficava mais rarefeito, os sons da cidade eram abafados pela vegetação densa. Ele encontrou o lugar facilmente. A polícia havia deixado uma marca. A clareira era pequena e uma estranha quietude pairava ali. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Miguel sentou-se onde os corpos foram encontrados. O chão ainda tinha o formato de seus contornos. Ele fechou os olhos, tentando sentir o que aqueles homens sentiram. O que eles esperavam. Foi quando ele ouviu. Não era um som, mas uma vibração. Um zumbido baixo, grave, que parecia vir do próprio chão, subindo por suas pernas e ressoando em seu peito. Seus dentes tremeram. Ele abriu os olhos em pânico. O céu, antes alaranjado, agora tinha um brilho metálico. E então ele a viu. A luz. Ela estava lá, no mesmo lugar, mas desta vez mais perto, mais nítida. Era um objeto oval e silencioso, sem janelas ou luzes de navegação. A cor laranja pulsava e a cada pulso o zumbido ficava mais intenso. O medo de Miguel se transformou em um terror paralisante. Ele entendeu. As cápsulas, o sinal, as máscaras de chumbo. Proteger metais. A anotação ecoou em sua mente. Eles não estavam se protegendo de algo que pudessem ver, mas de uma energia, uma radiação que emanava daquela coisa. Era um contato. Um encontro marcado que deu terrivelmente errado. A luz começou a descer lentamente, e o zumbido se tornou um som agudo e perfurante que fez seus ouvidos doerem. Ele sentiu uma pressão esmagadora no peito, o ar sendo expulso dos seus pulmões. Ele viu as folhas ao seu redor vibrarem e se desintegrarem em pó. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou correr, mas o seu corpo não obedecia. Ele era apenas um vigia, um homem que via a realidade como ela era. Mas ali, naquela colina, ele entendeu que a realidade era muito maior e mais terrível do que ele jamais pudesse supor. Ele fechou os olhos com força, esperando o fim. Mas o fim não veio. A pressão e o som cessaram tão abruptamente quanto começaram. Tremendo, ele abriu os olhos. O céu estava escuro. A luz havia desaparecido. O silêncio era total. Miguel desceu o morro tropeçando, correndo, sem olhar para trás. Ele nunca contou a ninguém o que viu naquela noite. Abandonou o emprego no dia seguinte e se mudou para o interior, para o mais longe possível de Niterói e da Colina das Luzes Estranhas. A polícia jamais solucionou o caso das máscaras de chumbo. Foi arquivado como morte por causas indeterminadas. Mas Miguel sabia. Ele sabia. Ele sabia que Manuel e Miguel não morreram por veneno ou violência. Eles morreram de espanto. Morreram porque viram algo que o corpo humano não estava feito para testemunhar. E às vezes, em noites silenciosas, quando olha para o céu estrelado, ele ainda sente aquele zumbido nos seus ossos e se pergunta se, em algum lugar, a luz laranja ainda está pulsando, esperando por outro encontro marcado. A história real, o caso das máscaras de chumbo. Este conto foi diretamente inspirado em um dos casos não resolvidos mais famosos do Brasil. O que aconteceu? Em 20 de agosto de 1966, os corpos de dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira de Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados por um jovem no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. A cena do crime era exatamente como descrita na história. Eles estavam deitados de costas, vestindo ternos e capas de chuva. Ao lado deles havia uma garrafa de água mineral, 2 lenços e um caderno de anotações. E o mais bizarro eram as máscaras de chumbo, que eles mesmos fabricaram, cobrindo a região dos olhos, como viseiras de outro mundo.
A causa da morte, a autópsia não encontrou qualquer sinal de violência, veneno ou radiação. A causa da morte permanece até hoje um completo mistério. As pistas e teorias? O bilhete no caderno é real e levou a inúmeras teorias. A mais popular, ligada à ufologia, é que os dois eram cientistas espiritualistas ou membros de um grupo que buscava contato com extraterrestres. Eles teriam subido o morro para um encontro marcado. As cápsulas poderiam ser algum tipo de substância para alterar a consciência, e as máscaras de chumbo seriam para protegê-los de uma luz ou radiação intensa emitida pela suposta nave. Testemunhas locais realmente relataram ter visto um objeto voador oval e alaranjado sobrevoando o morro na noite provável das mortes. O caso das máscaras de chumbo é um fato verídico, um quebra-cabeças que desafia a lógica e que, quase 60 anos depois, continua sem solução, alimentando o imaginário e o medo do desconhecido. E aí, gostaram da história de hoje? Já tinham ouvido falar nesse caso? Se você conhece mais histórias como essa, compartilhe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. A realidade. Às vezes, ela é mais estranha do que qualquer ficção. Até o próximo conto!